bem? Espero que todos estejam bem. Vamos começar as atividades remotas, certo? Primeira aula de matemática. E nessa primeira aula nós vamos fazer uma revisão. Dos assuntos que a gente tinha visto já esse ano, tá bom? Que são assuntos de provas, vão cair em provas. Na bimestral já tá lá. Então, espero que vocês estudem, façam atividades, revejam os vídeos quantas vezes puderem e quiserem, tá? Então esse é um ponto positivo. Vocês podem ver, podem pausar, podem voltar, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar, certo? Eu escolhi alguns assuntos para fazer a revisão, gente. Vamos aqui mostrar a tela. Ó, eu escolhi para a gente fazer a revisão. Potência e suas propriedades, tá bom? O MMC e o MDC. Vamos fazer também. A gente estudou algumas partes já de números inteiros, tá bom? Mas aí eu vou voltar ele do comecinho também. Vamos revisar esses dois assuntos logo. Nessa aula de hoje, eu vou revisar apenas a potência e suas propriedades, tá? Aí na próxima aula a gente revisa o MMC e o MDC e assim a gente vai ganhando tempo explicando os assuntos que já foram explicados. Bom, potenciação. A potenciação é uma simplificação da forma de expor uma multiplicação de fatores iguais, tá bom? Ela tem como grande objetivo, a potência, tá? De simplificar a multiplicação. A potência é para multiplicação, o que a multiplicação é para adição, certo? Lembra que a multiplicação ela é uma soma de várias parcelas, né, de números iguais. Então, a potenciação é da mesma forma, só que ao invés de ser somas de números iguais, são multiplicações de números iguais. E aí a gente utiliza a potência, tá? Para a gente simplificar essas multiplicações, tá bom? Observe aí, ó. Eu coloquei aqui o 3, vários fatores aqui, ó, multiplicando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então aqui, ao invés da gente escrever assim, todos esses fatores aqui, ó, a gente basta escrever uma potência. A gente vai escrever o 3, que é o que está se repetindo, 8 vezes, então a gente coloca o 8, ó, em cima, ó, na parte superior direita aqui, ó, menorzinho, tá? Então, ó, 3 vezes 3, 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 simplesmente 3 elevado a 8, certo? É assim que a gente escreve. Daqui a pouco a gente vai ver como a gente fala essas potências aqui. Olha aí o segundo exemplo. É o 10 vezes 10 vezes 10, tá? A gente vai escrever o 10 com o 3 em cima dele, ó. O 3 aqui representando a quantidade de 10, tá? 1, 2, 3, ó, 3. Da mesma forma que aqui tinha 8, 3, então 8 aqui em cima do 3. Terceiro exemplo, 7 vezes 7, tá? Aqui o 7 está se repetindo, ele vai ficar embaixo, o número maior, e em cima vai ficar o 2, que diz a quantidade aqui de 7, tá? Então tem 2 7. 7 com 2 em cima, certo? Tá tranquilo aí? É simples, a gente está só revisando. Todos esses conteúdos vocês já sabem muito mais do que eu, tá bom? Mas aqueles alunos que não aprenderam ou têm alguma dúvida, aproveitem esse momento para tirar essas dúvidas, tá? E aprender. A nomenclatura. Bom, eu coloquei aqui o 5 com o 2 em cima, tá? Ó. Como é que a gente destrincha isso, tá? Essa potência aqui, 5 com 2 em cima. A gente escreve o 5 duas vezes, porque representa aqui, ó, esse número, duas vezes, e o 5 que está se repetindo. 5 vezes 5 é 25. Aqui a gente vai ler assim, ó, 5 elevado a 2 ou 5 ao quadrado, tá bom? 5 elevado a 2 ou 5 ao quadrado. Tem quem diga 5
elevado à segunda potência, tá bom? 5 elevado ao quadrado também, tá? Pode falar de qualquer um desses jeitos. O 2, ele é bem conhecido, tá? Por a gente falar muito ao quadrado, certo? O 2 e o 3, vocês vão ver também com o 3, tá? Que tem esse nome, essa forma de falar especial. Então tá aí, 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá igual a 25. Esse 5 aqui, ele é chamado de base. Esse 2 é chamado de expoente. E o resultado disso, 5 ao quadrado, 25, é a potência, tá bom? Olha aí, ó. 4 elevado a 3, ou 4 ao cubo, tá bom? Pode ser 4 elevado à terceira potência, 4 elevado ao cubo, tá? Você escolhe a maneira que achar melhor. Bom, 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. Aqui, ó, tem 3, 4, sim? Justamente, ó, porque é o expoente. Então, tem que escrever 3 quatros aqui e multiplicar. Não é soma, gente. Se fosse soma, daria 12, tá bom? É multiplicação e dá 64. Muita gente confunde, vocês sabem, a gente comenta muito em sala de aula esse erro, tá? De multiplicar a base, que é esse número maior, com o expoente, né? Muita gente multiplica isso aqui intuitivamente, tá? Às vezes sem nem pensar direito. Faz 4 vezes 3 igual a 12. Tá errado. Não é para multiplicar base e expoente. Certo? Aqui no exemplo anterior, ó, também não é 5 vezes 2. Tá? Então não é 10. Tá? Muita gente comete esse erro. Cuidado. Então tá aí. Ó, o 2 aqui, ó, elevado a 4. 2 elevado a 4 ou 2 elevado à quarta potência, tá bom? Pode falar dessa forma. Então, não tem um jeito especial de falar o expoente 4, tá? Os dois que tem um modo especial de falar é o 2 e o 3. Que o 2 você pode falar ao quadrado e o 3 pode falar ao cubo, tá? Os demais a gente vai falar o número que está na base, ó, 2 elevado a 4 ou 2 elevado à quarta potência. Aqui, ó, 2 elevado a 5. A gente diz 2 elevado a 5 ou 2 elevado à quinta potência. Mais um exemplo, ó, 2 elevado a 6 ou 2 elevado à sexta potência. Tá? Não é tão difícil. Só tem que ter cuidado, tá bom? Na hora de resolver a potência, de não multiplicar base e expoente. Certo, vamos lá. Observações importantes, tá? Isso aqui é muito importante, gente, ó. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês verem, tá? Ó, 2 elevado a 1 igual a 2. 3 elevado a 1 igual a 3 e 100 elevado a 1 igual a 100. Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Por exemplo, 1000 elevado a 1, outro exemplo, né? Dá 1000. 5 elevado a 1 dá 5. 50 elevado a 1 dá 50. Então, cuidado aí, tá? É bem simples isso. E o outro, todo número diferente de 0, tá? Elevado a 0 é igual a 1, certo? Todo número que seja diferente de 0, que esteja elevado a 0, é igual a 1. Ó, aqui um exemplo, ó. 3 elevado a 0 é 1. 9 elevado a 0, 1. E 1050 elevado a 0 também é 1. Tá bom, gente? Então, a qualquer número, menos o 0 elevado a 0 dá 1. Por que menos o 0? Porque ainda é muito discutido isso entre os grandes matemáticos, tá bom? Daqui o 0 elevado a 0 é 1. Tá? No cálculo, quando a gente estuda cálculo na faculdade, muita gente diz que 0 elevado a 0 também é 1, tá certo? Mas aqui a gente vai apenas observar essa notaçãozinha. Todo número que for diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Tá? 3 elevado a 0, 1. 9 elevado a 0, 1. E 1050 elevado a 0 também 1.
Tá? Outros exemplos, qualquer número que você imaginar. 100 elevado a 0, 1. 2 elevado a 0, 1. Tá? 125 elevado a 0, 1 também. Tá? Então, todo número diferente de 0 que for elevado a 0 dá 1. Certo? Tranquilíssimo. Vamos aqui agora continuar com as propriedades da potenciação. Tá? São elas 4, gente. Tá? A gente já viu em sala de aula. Tá? Muita gente aprendeu, outras tiveram dúvidas. Aproveite para rever os vídeos, volte quantas vezes quiserem. Tá? Então vamos ver, são apenas 4. Tá? Eu considerei aqui 4 delas que são muito importantes. Tá? Quem considere outras propriedades também, tá? Mas essas aqui são as 4 grandes propriedades que eu considero. Ó. Primeira delas, multiplicação de potências de mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. Vamos ver aqui 2 exemplos. Ó. Eu coloquei aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 12. Tá? Então, ó, quando a gente tiver multiplicação de potências que tem a mesma base, você vai apenas juntar ela como? Repetindo a base, tá? A base aqui é 3, ó, e somando apenas os expoentes. Soma o 2 com o 12, dá 14. Certo? Então, multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Você pode ficar repetindo isso várias vezes. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Tá? Até fixar bem na cabeça. Então, próximo exemplo, ó, 10 elevado a 15 vezes 10. Bom, quando não tem expoente, gente, quanto é que vale aqui o expoente desse 10? Isso mesmo, vale 1. Tá? Quando não tiver expoente, ali escondido terá o número 1. Então, aqui eu tenho 10 elevado a 15 vezes 10. Tá bom? Bom, então fica como aqui? Repete a base 10 e 15 com esse 1, 16. Tá? Isso aqui também tem que ter cuidado, porque muita gente considera que aqui, como não aparece nada, fosse um 0. Aí 15, apenas repetiria o 15 aqui? Não, tá errado. Tá bom? Então aqui, ó, escondido tem o número 1. E obedecendo a propriedade, a primeira propriedade, repete a base e soma os expoentes. 15 mais 1, 16. Certo? Segunda propriedade. A gente tem divisão de potências de mesma base. E a gente vai conservar a base, assim como na primeira propriedade, vai repetir a base. E ao invés de somar os expoentes, a gente vai subtrair, tá? E subtrai os expoentes, tá bom? Vamos ver aqui 2 exemplos também. Observe aí. Ó, 5 elevado a 12 dividido para 5 elevado a 10. Tá? Tem uma divisão de 2 potências que tem a mesma base 5. Ó. Tá? Então, a gente repete essa base 5 e subtrai os expoentes. 12 menos 10 dá 2. Tá? Observa aqui em comparação com a primeira. Na primeira propriedade era multiplicação. Bom, como era multiplicação, a gente somava aqui, ó, unia, tá? Aqui, como é divisão, a gente não vai somar, vai subtrair. 12 menos 10 igual a 2. Também tenham cuidado para não confundir, tá bom? Não se preocupe, vocês vão fazer atividades, tá bom? Vai ter atividade no portal e aí vocês vão praticar e fixar isso bem aí na cabeça de vocês, certo? Não se preocupe. Ó, outro exemplo. 4 elevado a 25 dividido por 4, tá bom? Da mesma forma, ó, a gente repete a base 4 e subtrai os expoentes. Aqui eu tenho 25 e aqui eu tenho 1, da mesma forma que nesse exemplo da multiplicação. Não tem nada, não significa que é um 0, tá bom? Aqui a quantidade é 1, certo? Então, 25 menos 1, 24, tá bom? Tenham muito cuidado com isso. Vamos lá para as outras 2 propriedades.
A terceira propriedade é a potência de outra potência, tá? A gente vai repetir a base, eu acabei não colocando aqui, ó, mas a potência da potência você vai repetir a base principal e vai multiplicar apenas os expoentes, ó. Coloquei aqui 2 exemplos também. Ó, tem 3 ao quadrado, essa potência está elevada a 5. O que você vai fazer? Você vai repetir essa base, tá? Essa base principal, 3, e vai multiplicar o 2 e o 5, que são as potências, tá? 2 vezes 5 dá 10. Essa é bem simples também, né, gente? Então, é bem fácil. Aqui outro exemplo. 8 elevado a 3, isso tudo elevado a 6. Tá? Então, você vai repetir o 8, base principal aqui, ó, e vai multiplicar apenas os expoentes. 3 vezes 6 dá 18. Também é fácil essa propriedade. Vamos para a quarta propriedade aqui, que eu escolhi, ó. Aqui, gente, vale tanto a multiplicação como a divisão de potências, tá bom? De expoentes iguais. Bom, quando você vê duas potências, pode até ser 3 ou mais, multiplicação ou divisão de potências de expoentes iguais, você vai operar na base e vai repetir, vai conservar o expoente. Vamos ver isso para entender melhor. Olha aqui, ó. Duas potências, 5 elevado a 12 vezes 3 elevado a 12. Observe que aqui as bases não são iguais como a gente tinha na primeira e na segunda propriedade, tá bom? As bases aqui são diferentes, mas não é isso que importa para essa propriedade. O que essa propriedade quer é que os expoentes sejam iguais, tá bom? Se eles forem iguais, você vai obedecer essa conta da base aqui, ó. 5 vezes 3, que dá 15. E em cima você repete, certo? Faz a conta aqui, ó, 5 vezes 3, 15, e em cima repete, certo? E esse outro item, eu coloquei uma multiplicação e eu coloquei a outra divisão, para vocês verem como tanto ela funciona para multiplicação como para divisão. Que da mesma forma, ó, uma divisão, duas potências, elas também têm as bases diferentes, tá bom? Não importa a base nesse momento, o que importa é o expoente. 15 elevado a 25 dividido para 3 elevado a 25. Você vai, ó, fazer a conta aqui da base, assim como a gente fez 5 vezes 3 aqui, 15, vamos fazer 15 dividido para 3, tá bom? Cuidado. 15 dividido para 3 é 5, e em cima você repete assim como a gente repetiu 12 aqui, certo? Então, tanto multiplicação como divisão, essa propriedade funciona, tá? Essa propriedade aqui, geralmente, ela é explicada o contrário disso aqui, tá bom, gente? Mas tanto faz indo dessa forma aqui também, não tem problema, certo? Coloquei aqui alguns exemplos para a gente ver, ó. A primeira propriedade, ó, 5 elevado a 6 vezes 5 ao quadrado. Aqui está errado, tá, gente? Não era para ser um 9, tá? A gente repete a base 5. E 6 mais 2 não é 9, é 8. Aqui está errado, tá? Desconsiderem isso. Primeira propriedade, 5 vezes 5 elevado a 6 vezes 5 ao quadrado. Repete 5 aqui, soma 6 mais 2, 8. Agora aqui, ó, já está certo, ó. X elevado a 7 vezes x elevado a 8. Mesma forma, tá? Repete a base, x, e soma aqui em cima, 7 mais 8, 15. Olha aqui, ó. Multiplicação de potências de mesma base, primeira propriedade também. Repete o 2 e soma em cima, 4 mais 1, que está aqui escondido. 4 mais 1 é 5, e 5 mais 9 dá 14. Também primeira propriedade, vocês podem ver. Repete o x, soma aqui, ó, 5 mais 3 mais 1, 9. Aqui já a segunda propriedade, ó. Coloquei aqui, ó, 4 exemplos da segunda propriedade para vocês verem, ó. Todas divisão de mesma base, ó, observem, ó. Segunda propriedade, ó, 7 menos 3, 4, 8 menos 2 é 6. 3 menos 1, escondido aqui, ó, dá 2, e 5 menos 0 dá 5. E também coloquei aqui a terceira e a quarta propriedade também. 4 exemplos da terceira, ó. Só potências de potência, só para repetir aqui a base e multiplicar. Ó. Sempre os expoentes, ó, 12 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9, tá bom? Vocês podem
parar o vídeo, rever aí, fazer também no caderno. Tá bom, até botei mais um aqui de potência, 4 vezes 5, 20. Tá bom, e aqui eu coloquei a quarta e última propriedade, que talvez seja mais complicadinha, que eu disse que ela tanto faz multiplicação como divisão, ó. Repete em cima, né? O expoente faz a conta aqui, ó, nas bases, ó. 3 vezes 5, 15. Repetir em cima. 10 vezes 2, 20. Repetir em cima. 10 dividido para 5 dá 2. Repetir em cima. E 18 dividido para 3 é 6. E repetir em cima 3. Tá bom, gente? Então vocês pratiquem aí bastante. Revejam os vídeos, tá bom? Eu vou passar uma atividade no portal também. Depois também passo a atividade no livro de vocês, não se preocupe, para que vocês pratiquem. Tenham bons estudos, certo? Revejam, como eu já disse, e pratiquem, tá bom? Então, quanto mais você faz, melhor você fica. Beijos e abraços.